Dani, conta aí pra gente como é seu nome, né? Se apresenta aí pra gente conhecer um pouquinho de você. Bom, eu me chamo Zane Costa, tenho 47 anos, sou casada com Antônio Carlos, mãe do Hugo, que tem 18 anos, moro aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Uau! Pertenço à Igreja Adventista de Santos Dumont, aqui em Vila Velha. Você sabe que É. eu tenho um primo aí, né? Que é o meu primo que acabou de ser transferido aí, né? Que tá morando aí. Quem? É o Moisés, eu não sei se você conhece, Não, trabalha não. na associação. Eu conheço seu tio, Meu né? tio, O ai, pastor meu Zé tio Barbosa. é, é um fofo, gente, ele é um fofo. Um tio muito querido, apesar de eu ter pouco contato com ele, né? Mas é um tio muito querido. A minha tia também, gente, a tia Francileide, que é irmã da minha mãe, ó. A minha mãe tá aqui na live, a Selvinha. É? Selva, você vai ver que ela tá aqui. Tá, ela é super amiga aí do meu tio Barbosa, porque ele, tipo, foi como um pai pra ela, sabe? Ai, que bom. No dia que eu encontrei É. com a sua tia, falei com ela, que ela esteve aqui na igreja, falei com seu tio também, ficaram super felizes. Ai, que legal. Amiga, conta um pouco da tua história aí. O que que você faz? Você trabalha? O que que você faz hoje? Bom, eu não trabalho, né? Que eu recebo pensão, né? Sim, Devido à morte do pai do meu filho, sim. né? Mas, assim, eu tive adolescência meio que rebelde, saí da igreja com 16 anos, Sim. né? Aquela coisa de querer conhecer o mundo, as coisas que o mundo oferece, que não oferece nada de interessante. E aos 20, entre os 20 e 21 anos, eu conheci o pai do meu filho, né? Sim. E ele, no começo, era uma pessoa tranquila, calma, não demonstrava o que veio de demonstrar depois, que eu vim, né, perceber. No começo era sempre tranquilo, calmo, elegante, aquele gentleman, né, que toda mulher espera encontrar num homem, um príncipe encantado, que depois se transformou num sapo, um sapo ruim, entendeu? Começaram as agressões, coisas que eu nunca vivi na minha vida. Foi uma experiência muito ruim, né? Ele começou com agressões verbais, que falavam que eu não era nada, que eu não prestava. As piores coisas que uma mulher possa ouvir de um homem, eu ouvia. Mas sempre achava que iria passar, que aquilo ia mudar. E em vez de mudar, só foram piorando. Eu, quando estava com 21 anos, que estava lá namorando com ele, eu engravidei, perdi a criança, tive um aborto espontâneo, foi um trauma muito grande para mim. E depois de um certo tempo, eu engravidei novamente e ele me fez abortar. Não queria criança. E se passaram os anos, as agressões pioraram. Ele me batia muito, de eu ficar com o rosto roxo, os olhos roxos, né? E às vezes tendo que usar maquiagem para sair na rua. Mas não adianta. Zane, é, conta só, assim, eu sei que é um momento doloroso, né? Mas por que eu tô fazendo essas perguntas? Porque eu faço mentoria com mulheres e tem muitas mulheres que, assim, que começam a sofrer essa questão, sabe, de agressão física, verbal, né? E acha que Uhum. nunca vai chegar a agressão Agressão. realmente, a agressão. E aí, a minha pergunta para você é o seguinte: você falava alguma coisa para ele? Você reagia? Você não via aquela situação? Você contava para alguém? O que você Não. fazia?
Eu não contava para ninguém por vergonha, porque a gente sente muita vergonha, Damares. A gente se sente a pior mulher, porque você se olha no espelho e você está com a cara roxa. Então você não tem coragem de contar. Mas as pessoas, quando você sai na rua, elas percebem, né, você com o olho roxo. Não tem muito o que esconder. E muitas vezes ele me batia do nada. E o que aconteceu? Ele começou a me podar muito. Eu acabei vivendo numa prisão. Eu não podia ter contato com a minha família, não podia ter contato com pessoas. E quando eu saía com ele na rua, eu não podia olhar por os lados. Se eu olhasse por lado e tivesse passando um homem, minha filha, quando chegasse em casa, o negócio pegava. E ele me Ele fazia agredia. isso normal ou ele bebia? Normal, bêbado, não tinha hora. E só que para as pessoas lá fora, ele era uma pessoa tranquila, calma, não demonstrava isso, entendeu? Porque o agressor geralmente, muitas vezes, não passa isso para quem está lá fora. Só quem sabe quem ele realmente é quando está dentro de quatro paredes, Damares. Lá fora as pessoas achavam que ele era uma pessoa boa, legal, era o que ele demonstrava, entendeu? E você Então, não pensou em ir embora já com o primeiro filho, quando ele começou assim a te agredir? Você não pensou em ir embora ou fazer alguma coisa com medo que inclusive ele batesse no seu filho? eu não tinha. Eu muitas vezes pensava em denunciá-lo, mas ele falava que se eu denunciasse, ele me mataria. E ele falaria que era mentira, entendeu? O meu primeiro filho, como eu te falei, eu perdi, né? Ele não nasceu. O segundo eu fui obrigada a fazer um aborto por ele. Só o Hugo, né? Que é o meu filho que eu tive com ele, que hoje está com 18 anos, né? Que também via muitas vezes a mãe sendo agredida, né? E com isso, quando eu estava grávida do Hugo, ele me derrubou da escada várias vezes, falando que o Hugo não era filho dele. Então ele era uma pessoa meio que psicopata. Eu tive que fazer tratamento psicológico para me entender, né, se o erro era meu, se eu que era a pessoa errada na história. Porque você acaba se tornando, além de vítima, você acaba se colocando como a pessoa errada da história. Porque você está apanhando porque você está fazendo coisa errada, entendeu? E eu fui fazer tratamento psicológico, tomando remédio de tarja preta. E a minha psicóloga, no momento, chamou ele para conversa, né? Numa consulta. Depois ela conversando comigo falou: Zani, ele é uma pessoa muito autoritária. Ele é domador, ele é psicopata. E você não vai conseguir se separar dele. Que ele até tentou persuadir a minha própria psicóloga, para você ter uma ideia. Ela ficou assustada. Então, assim, ele colocava como se eu fosse a errada da história. Como se toda a culpa fosse minha. Mas ela falou: Zani, ele é uma pessoa doente. E você não vai conseguir se livrar dele, não. E isso, E assim, ele tinha família, alguém que perto que via alguma coisa, alguém que chegava perto e que sentia e falava para você que sabia que estava acontecendo alguma coisa, que não, tentou te ajudar e aí ele interferiu. não. Mesmo a família dele, muitas vezes, viram eu com o rosto roxo, né? Não podia fazer nada, não. Eles não se metiam, né? Porque até então ele também era um pouco problemático com a família. Então ele vivia muitos anos longe da família dele, né? Eles também não se metiam muito, não. Eles Entendi. ficavam na dele, né? E eu também não era muito de ficar falando, porque
achava que a situação poderia melhorar, né? De alguma maneira, mas a situação só se agravava. Até que um dia eu consegui reagir. Eu estava passando roupa, ele do nada plantou a mão na minha cara. Eu estava com ferro quente na mão, na hora que ele virou, eu coloquei o ferro nas costas dele. E foi uma forma de eu poder me defender. E toda vez que ele vinha para querer me bater, eu voava com a unha nele, arranhava ele todo, porque era uma forma de eu me defender, senão eu ia morrer. Senão hoje eu Quando não você estaria começou a viva. reagir, quando você começou a reagir, qual foi a reação dele? Ele tomou um susto. Ele não esperava, né? E sempre que ele vinha para me bater, eu voava de unha nele, aonde eu podia deixar ele arranhado, eu deixava. Então aquilo as pessoas perguntavam a ele, o que é isso? Algum gato te arranhou? O que é isso? Aí eu falava, não, fui eu mesma. Aí eu comecei a colocar para as pessoas que ele me agredia. Mas mesmo assim as pessoas não falavam nada, não se metiam, entendeu? E ele não falava nada na frente das pessoas? Não falava não. Mas eu falava, aí eu comecei a falar. Ele me agride e é a forma que eu tenho para me defender. Né? Aí as pessoas só Entendi. olhavam, mas também não falavam nada. Porque as pessoas, Damares, não gostam de se meter, não. Só alguém aconselha e tudo, mas as pessoas, na verdade, não se metem. Por isso que hoje em Sim, dia a situação do feminicídio está muito grande. Porque a gente, de uma certa forma, é coagida pelo marido, pelo companheiro, né, quando você é agredida, a ficar calada, a sofrer calada. Né? Mas, e e quando ele, foi que você decidiu tomar uma decisão para que isso acabasse? a minha vida, a minha história, só teve uma mudança, Damari. E além disso, né, eu tive câncer. Nessa história toda eu tive um câncer de tireoide. Mas graças ao nosso Deus, ele me curou. Né, porque foi diagnosticado no começo, bem pequenininho. Então, assim, Deus trabalhou de uma maneira tão grande que eu fiz uma cirurgia de tireoide, ao qual foi descoberto pela minha cardiologista. Fiz todos os exames e tal, fiz uma cirurgia, onde a primeira foi descoberto rapidamente o câncer. Aí, para não ter perigo de alastrar, o médico decidiu, em menos de um mês, operar novamente. E passei por um tratamento de iodoterapia, né? Não fiquei sem cabelo, mas tive que ficar isolada 3 dias dentro de um quarto no hospital, porque a radiação era muito forte. E fui curada. E nesse período que os médicos me deram de 2 anos, eu não podia engravidar. E com 1 ano do meu tratamento, eu engravidei do Hugo, porque pelo tratamento ser forte, eles tinham medo que o Hugo nascesse ou com problema de visão, ou surdo, ou mudo, alguma sequela. Mas graças a Deus, o Hugo está aí, um rapaz forte, bonito e saudável. Amém. A minha história veio mudar, Damares, em 2015. Por eu ter esse câncer, como eu te falei, eu fiz tratamento psicológico porque eu entrei muito em depressão, eu comecei a me tornar muito calada. Para mim, eu não tinha mais prazer em nada nessa vida. E quando foi em janeiro de 2015, ele começou a me desejar que eu morresse de câncer. Todo dia eu ouvia a mesma coisa, né? Que ele queria que eu morresse de câncer. A míngua, sozinha, num quarto de hospital, porque ele não iria cuidar de mim. E nesse Nossa. dia, era o dia do meu aniversário, 29 de janeiro de 2015. Naquele dia eu chorei muito, muito mesmo.
e falei com Deus. Falei, Senhor, eu não mereço nada de Ti por causa da vida que eu levo, afastada da Tua presença, mas ou o Senhor muda a minha história, ou o Senhor me tira desse mundo, porque para mim já não tem razão nenhuma de viver aqui nesta terra. Passaram-se esses meses, quando foi em 26 de junho de 2015, ele teve o diagnóstico de leucemia. E para mim foi um baque, tá? Porque eu imaginei assim, como vai ser minha vida agora? Tendo que cuidar de alguém com câncer. Alguém que te maltratou, que te agredia, e você ter que lidar com essa situação. Não é fácil, não. Para mim foi um choque muito grande. Você pensou em, de repente, largar ele naquele momento e deixá-lo? Eu poderia ter feito isso, mas eu nunca desejei mal para ninguém, nem para ele, né? E assim, as pessoas, Ânia, por que você não larga ele? Deixa ele se virar sozinho lá no hospital. Mas eu acho que isso não seria uma atitude que Deus aprovaria. Então eu fui para o hospital, chegando lá, ele olhou para mim e falou assim, agora eu vou precisar de você. Aí Que eu olhei incrível, né? Como é que o mundo dá voltas, né? para você ver. Foi as primeiras palavras que quando eu entrei no quarto, ele falou, eu vou precisar de você. Aí eu olhei para ele, comecei a chorar e falei assim, não, a gente vai passar por isso junto, a gente vai vencer. Mas assim, meio atordoada, porque eu ficava assim, como é que eu vou cuidar de alguém assim? Então quer dizer que, será que o meu pedido a Deus é isso que eu tenho que passar? Mas cuidei dele, tá? Tinha dia de eu ficar no quarto de hospital no final de semana inteira. Meu filho ficava na casa da irmã dele, que ele tem uma filha, né, do primeiro casamento. E eu ficava no hospital, cuidando dele. Ele me esperava chegar para dar banho nele, porque ele não tomava banho com as enfermeiras. Imagine um homem de quase 1,90 m, magro, com um monte de aparelho tendo que ser lavado para cá e para lá, e você tendo que dar banho e cuidar daquela pessoa. E assim mesmo, dentro do quarto de hospital, ele me xingava todinha, tá? Nossa. Ele me xingava todinho, parecia que ele estava com... Ele tinha, acho que, uma certa raiva, né? Porque ele imaginava assim, eu, um homem atlético, corria, fazia exercício físico, estou aqui nessa situação, ela que já teve câncer está aí. Eu acho que para ele era meio difícil para ele aceitar. Porque teve um dia que eu cheguei para a médica que cuidava dele e chorando, eu falei, eu não aguento mais. Ele me maltrata muito, ele me distrata, ele me xinga, briga demais comigo, eu já estou assim, no meu limite. Ela, Zane, para ele está sendo difícil aceitar, tá? Ele é uma pessoa que não aceita a doença. Com isso o tratamento fica difícil. E foram se passando os dias ele dentro do hospital, até que um dia ele passou muito mal e teve que ir para a UTI. Aí eu tive que assinar vários papéis, ele ficou entubado. E assim, não teve mais jeito para ele. E tinha gente, Damares, que olhava para mim e falava assim, Zane, chega lá naquele quarto de hospital e fala para ele morrer logo. Aí eu chegava no quarto de hospital, olhava para ele assim, eu falava assim, não, eu não tenho direito de fazer isso não. Eu olhava para um monte que tem atrás desse hospital aqui em Vitória e falava, Senhor, que faça a sua vontade na vida dele. Porque eu acho que palavras jogadas ao vento, Damares, as pessoas acham que não, mas elas voltam. E aquilo que ele me desejou, voltou para ele. Porque foi isso que aconteceu.
Ele queria que eu tivesse câncer, que eu morresse à míngua, sozinha, num quarto de hospital. E eu fiz ao contrário. Quando eu cheguei no hospital, eu falei com ele que a gente ia passar por aquilo, que iria vencer, e iríamos sair daquela juntos. Eu não desejei o mal para ele. Então, hoje eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Hoje eu casei de novo. O meu marido é uma pessoa tranquila, me respeita, né? Me trata muito bem. Ele batizou, conheceu Jesus que ele não conhecia. Então, assim, hoje o meu lar hoje é de paz. A minha vida é de paz. Amém. Mas por quê? Porque Deus, o que acontecia? Eu pedia para Deus mudar ele. Mudar ele, porque se mudasse ele, pensava assim, nossa vida vai ser mais tranquila, nós vamos para a igreja, vamos servir a um Deus maravilhoso, um Deus vivo. Mas o que eu pude tirar para mim, Damares, foi que Deus queria mudar a minha história, mudar a Zane, através disso. Ele não queria mudar o outro. Ele queria resgatar a Zane, a menina dos olhos dele. Então, assim... Rosânia, olhando para essa história, né, vendo tanto assim, eu digo tanto, Damares, não, nem sei como eu agiria, eu acho que, conhecendo meu temperamento, eu não posso nem dizer que eu agiria como você, e por isso que eu vejo assim que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Ele sabe para quem ele pode dar, né? Porque se desse um marido desse para Damares, eu acho que assim ele não chegaria a ter câncer, né? Mas a gente entende que assim você foi usada naquele momento, até para mostrar para ele do amor de Deus ali, né? Porque tudo que ele desejou para você voltou para ele. E você em nenhum momento o deixou ali, né? Eu tenho Não. certeza que ele foi com uma imagem, e a gente não pode dizer que as pessoas não se arrependem, porque no último momento ali ela pode ter uma conversa com Deus, porque só quem está num leito de morte é que sabe exatamente a conversa que tem com Deus, né? E você ficou com alguma sequela? Você, assim, ficou com sequela? Seus filhos ficaram com sequela? Porque foi um relacionamento de quantos anos? Eu fiquei com uma sequela... Zane? Oi, tá me ouvindo? Quantos anos foi de relacionamento? 21. 21 anos. Não é um dia, gente. Não. As pessoas falam, como é que você aguentou esse tempo todo? Uma coisa assim que acontecia, o que acontece? Ele não gostava de religião, ele era espírita. E acabou eu indo também para essa religião. Então, quando ele morreu, Damares, no dia que ele foi enterrado, eu senti algo pesado saindo das minhas costas, porque era uma opressão muito grande que eu vivia. Para você ter ideia, meu filho, com a idade de 12, 13 anos, ele tomava Ritalina de 30. Nossa. Meu filho, ele era muito hiperativo pela situação. Nossa. Então achavam que ele tinha problema, e ele não tinha problema. Meu filho era ansioso pela situação que ele via e convivia dentro de casa, né? Sim. Tanto que quando meu filho ouvia o pai já gritando alguma coisa, ele corria para ficar do lado do pai, com medo do pai agredir a mim novamente. E quando o pai morreu, eu nunca mais levei meu filho no neurologista. Ele nunca ficou reprovado na escola, então meu filho não tinha problema. Porque uma criança com problema, ela não anda, né, na escola, não passa de ano, tem problemas. E meu filho é muito inteligente, sempre passou direto, sempre as pessoas, os colegas dele de sala de aula, sempre pediu ajuda a ele com as matérias. Então meu filho não tinha problema.
Meu filho não tinha problema de hiperatividade, como era constatado. Para uma criança de 12, 13 anos tomar Ritalina de 30, você imagina a situação Nossa, em que a gente sim. vivia, né? Então, O seu muitas filho pessoas tinha falam, como quantos é que você anos? conseguiu viver 21 anos? Mas é porque eu vivia Sim, uma opressão muito grande, tá? sim, E eu fui sim, liberta porque Deus cuidou de mim em todo o tempo. Porque Ele tem propósitos na minha vida hoje, para que meu testemunho de vida seja visto, ouvido por outras pessoas, para que as pessoas possam saber que há um Deus que está conosco em todo o tempo. É só a sim. gente conversar com Ele, pedir a Ele, ser amiga dEle, porque Ele não nos abandona. E foi isso que Ô, me Zane, manteve de pé, tá, Damares? deixa eu O agora te fazer Deus uma que a pergunta, né? gente conhece, que A nos sequela, cuidou. que tipo de sequela você ficou e seu Não estou te filho por causa ouvindo. desse... Deixa eu ver, você tá me ouvindo agora? Agora? Oi? Oi? Tá me ouvindo? Não? Não. Peraí, deixa eu tirar. Sério? Não tá me ouvindo? Não estou. Gente, vocês estão me ouvindo? Amigo? Também não. Não? Oi? Tá, Osane, Não estou, tá não. me ouvindo? Não? Então, Eu não estou, não. ó, eu vou colocar você, eu vou Oi. tirar e colocar você de novo, tá bom? Antes estava. Tá, peraí, deixa eu ver agora, tá me ouvindo? Não? Tô, não. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim ou não? Eu vou chamar ela de novo. E pronto. Você está me Tá me ouvindo? ouvindo? Agora estou. E pronto. Amada, qual a sequela que ficou você e seu filho desse relacionamento abusivo? A sequela que ficou para mim, Damares, eu tenho um problema na visão. E eu tenho a minha arcada dentária trincada. Tanto que quando eu usei aparelho por vários anos para consertar meus dentes, por causa das pancadas, né? E teve uma certa vez que a dentista perguntou, Zane, você sofreu algum acidente de carro? Eu falei, não. Ela, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela, porque você tem a sua arcada dentária trincada. Aí eu sabia o que que era, mas eu não podia falar, entendeu? E há pouco tempo também a médica de visão, de vista, ela falou, Zane, você já operou a vista? Eu falei, não, nunca operei ela. Você tem uma cicatriz na visão, como se você tivesse sido operada. Agora, o meu filho não, meu filho, graças a Deus, não ficou com sequela nenhuma, né? Entendi. Ele é tranquilo, ele é na dele, né? Lógico que ao ver o meu testemunho, o meu vídeo, tinha coisas ali que, que eu nunca havia falado para ele, né? Ele ficou meio assim, nossa mãe, tinha coisa que eu não sabia, que meu pai já tinha te empurrado da escada. Falei, pois é, mas são coisas que passou e hoje você está aí, bem, um rapaz, então você não tem que ficar se preocupando com isso mais. Isso é coisa do passado. O que vivemos lá atrás ficou no passado. E eu também nunca fui Sim, de colocar para ele que o pai dele foi uma pessoa ruim com ele. Sempre coloquei para ele, sempre conversei com ele, seu pai foi um bom pai. Ele te ensinou tudo o que você sabe, te colocou num caminho que você sabe que se algum dia você entrar, você vai afundar, que é drogas, essas outras coisas. Te ensinou a ser
uma pessoa honesta e ele só não era um bom marido, porque foi o que eu coloquei. Eu nunca coloquei para ele que o pai dele era péssimo pai ou isso não. Ele também conviveu com o pai, ele lembra certas coisas e ele sabe disso. Porque as pessoas às vezes têm um jeito de colocar para o filho, né? Que o pai é uma pessoa horrível, porque você apanha, porque ele te agride, porque isso, por aquilo, outro, eu não. E para as pessoas também, Damares, eu sempre falo que ele foi um bom pai, só não foi um bom marido. Porque eu acho que você tem que reconhecer que você que era agredida, não seus filhos. Então, assim, eu sempre coloco para ele isso, deixar pelo menos a imagem de pai positiva para ele, né? Eu acho que é isso que tem que ficar. Eu achei bem interessante porque você soube separar a função pai e a função que ele tinha como esposo sua, né? Isso. Porque, assim, a forma como ele te tratava, o seu relacionamento com ele não tinha nada a ver com uma criança, né? Então, Tanto... assim, a criança não tem, ela não tem que olhar para o filho como para o pai, né? Como um agressor. Agora, uma outra coisa, assim, Rosane, você teve algum desafio na tua infância com teu pai? Porque normalmente eu sou terapeuta e normalmente quando a gente vê um caso assim, a gente percebe que normalmente a pessoa está repetindo um comportamento, né? Que veio do pai ou do tio, de alguém que alguma violência aconteceu na infância. Porque, assim, você se permitiu sofrer durante 21 anos. Foi muito tempo, né? Sofrendo ali, calada, né? Só no final que você acabou falando, abrindo ali para as pessoas. Mas mesmo assim, a gente percebeu que as pessoas não se envolviam, né? Não. Você acabou falando que as pessoas não se envolviam. Você acha que, de repente, que você ali, assim, não sei, você poderia ter morrido, ele poderia ter te matado? Poderia. Com certeza. Eu tenho essa certeza porque muitas vezes eu acordei de madrugada com ele no meu pescoço, me enforcando. Tá? E não era fácil não, você acordar, você tá dormindo e de repente alguém tá no seu pescoço tentando te matar. Se não fosse, eu falo novamente, se não fosse a mão de Deus cuidando de mim, eu estaria morta. Seria mais uma estatística, mais uma mulher na estatística de feminicídio, tá? Eu não estaria aqui hoje falando com você. Agora, Zane, então, para as mulheres que estão nos assistindo, que conhecem alguém que passam por isso, ou estão passando por isso, né? O que você diria para essas mulheres, para elas hoje fazerem? Porque você passou 20 anos sofrendo ali, não tomou decisão de ir embora, não tomou decisão de chamar a polícia, de repente pedir uma proteção. E você poderia ter sido morta ali, né? Foi uma opção sua de permanecer. O que você diria para a mulher que está ali? Porque uma coisa é a gente dizer assim, ó, nossa, Senhor, eu estou sofrendo, me protege. Outra coisa é Deus falar assim para nós, filha, faz isso, você tem que tomar atitude, não é? Você não pode achar que eu vou te proteger e ele não vai te matar. Você pensa assim, se for assim, um monte de mulher que está aí nos assistindo vai ficar, não, vou ter amor, e pode morrer. O que você diria para essas mulheres? O que eu posso assim dizer, Damares, é que elas procurem ajuda. Não esperem acontecer. Principalmente porque a violência, antes dela acontecer, vem as palavras verbais. O emocional é atingido. Então, muitas vezes você acha assim, ele está me xingando, está falando, está fazendo isso, mas vai passar. Não espere, porque quando te der o primeiro tapa, o primeiro empurrão, procure ajuda. Porque depois disso
vêm as coisas piores. E muitas vezes a gente está vendo aí que é a morte. Porque muitas delas, pelo que eu conheço, vão, fazem a denúncia e depois elas próprias ficam com pena deles, vão lá, retiram a queixa e a gente vê o que está acontecendo. Então, ao primeiro sintoma que você perceber, ou a primeiro empurrão, o primeiro xingamento, já é um sinal de alerta. Procure ajuda, não espere, fale com alguém, converse com alguém, tome a decisão de você se proteger, e proteger principalmente os filhos. Nós não merecemos apanhar. Nenhuma de nós que casa, a gente quer ser cuidada, ser protegida, ser amada. Ninguém quer apanhar. Ninguém quer levantar de manhã e estar com o olho roxo, não. Ninguém quer ser taxado de certos nomes que não é. Então, ao primeiro sinal, a primeira agressão, a primeira palavra que você não está acostumado a ouvir, procure ajuda. Vá, converse com alguém que possa te ajudar. Né? Hoje em dia a gente vê que tem tantas ONGs, tantas pessoas, como assim você também, né, que ajuda muitas pessoas com histórias reais, até parecidas talvez com a minha. Então, procure. É o que você falou, Deus ele ajuda, mas precisamos nós tomarmos, né? Então, às vezes fica se agarrando, eu vou viver sozinho, como que eu vou fazer? Como que eu vou lidar? Não, vai embora. Eu vivi 21 anos, né? Mas eu acho que, assim, na minha vida havia, acho que, propósitos. Talvez eu também não tinha como sair da relação para cuidar de um filho. E ele falava que se eu fosse embora eu iria sozinha, porque eu não ia levar meu filho. Depois eu não ia poder ver ele. Era sempre ameaças e ameaças, né? Então, cada história, cada situação é uma. A minha foi essa. Graças a Deus teve um final feliz, né? Como é a minha vida hoje. Porque as pessoas que hoje me veem e falam, Zânia, a pessoa da história não era você, não. Era ele, né? Porque hoje o meu sorriso que você vê, há 5 anos atrás você não via, não, Damares. Você vê uma pessoa acabada, envelhecida, feia. Hoje não. Hoje eu sou uma mulher sorridente, brincalhona. Às vezes eu levanto aqui meio dura, sabe? Porque meu marido fala assim, hoje o bicho está pegando aqui. Mas ele é uma pessoa brincalhona e me abraça. A gente faz uma terapia de manhã, depois do culto, que é ficar 1 minuto abraçados, um sentindo o coração batendo. Posso eu estar emburrada ou não, mas a gente faz isso todos os dias. E o bom é saber quanto Deus tem abençoado a minha vida e o meu casamento e o meu lar. Porque nesse mesmo apartamento que eu moro hoje, eu vivi os meus piores momentos. E hoje eu vivo totalmente diferente. Hoje o meu lar tem paz, tem tranquilidade, porque quando ele subia as escadas e eu já ouvi o barulho da chave, eu já começava a suar frio, eu já começava a tremer. Entrava em pânico quando ele chegava do serviço. Aí esses dias eu estava até conversando com meu esposo. Eu falei, Deus é tão bom, tão bom. Imagine eu vivendo essa quarentena com a pessoa que eu vivia. Eu já tinha surtado, com certeza. Jane, é bem interessante essa história, né? Uma história muito forte. E são tantas mulheres que estão nos ouvindo, né?
Gente, quantas pessoas estão sofrendo, gente, e não pedem socorro. As pessoas estão sofrendo em casa e não falam nada. Às vezes pode ser Fala sua não. vizinha, pode ser alguém da igreja. Então, se você hoje percebe que tem alguém sofrendo, claro que a gente não pode, não tem esse direito de ir lá, né, e fazer alguma coisa se a pessoa não quer. É, Também tem isso, a gente precisa respeitar. Mas se você percebe que tem alguém sofrendo, se aproxima dessa pessoa e pergunte, sabe? Porque às vezes a Lilian está aqui com a gente, não sei se conhece a história dela. A Lilian, ela contou a história dela, ela viveu durante 12 anos e o ex-marido dela também ia fazer a mesma coisa, ameaçava ela, dizia que ela sozinha não ia. E que se ela fosse, ele matava. E a Lilian simplesmente colocou ele na justiça e conseguiu resolver. E ele não fez nada. Ele só, amém. graças a Deus, era só ameaça. Mas a Lilian teve que ter muita coragem para tomar uma decisão. Né? E aí eu pergunto para vocês que estão aí, gente, nos assistindo, quantas vezes a gente se permite viver numa relação? E eu entendo um pouquinho, porque quando minha mãe está aqui na live, meu pai era um pouco bruto. E minha mãe sabe que quando eu era novinha, eu cheguei ao ponto de enfrentar meu pai, né? E eu acho que se eu não tivesse enfrentado, a violência eu acho que ia continuar. E aí eu comecei a enfrentar meu pai, comecei a enfrentar, e ele viu que não era só minha mãe, que era eu e ela, e mais, tinha mais outra menina também. Então, assim, ao ponto que teve um dia, gente, eu enfrentei meu pai, que meu pai me bateu com um cabo de vassoura. Porque eu falei para ele que ele nunca ia levantar a mão para minha mãe. Porque ele tinha, naquele momento, ele tinha dado um tapa, acho que no braço dela, sabe, xingado ela. Eu lembro hoje. A questão é que eu digo que eu sou a filha de uma vítima, porque a minha mãe foi vítima. Então, hoje, se você também está assistindo aqui, gente, não permita que seus filhos sejam vítimas, porque os seus filhos nunca vão esquecer. Por mais que os seus filhos olhem e falem, nossa, é o pai, os filhos não esquecem. Está guardado aqui aquele tipo de violência. E, gente, existe pessoas que sofreram esse tipo de violência, elas têm alguns desafios, sim. Eu falo por mim, tem várias pessoas. Então, é momento de realmente você denunciar, é momento de você fazer alguma coisa. Claro que a Jane teve a parte que ela viveu aí. É uma personalidade diferente, né? A gente sabe que se fosse outra mulher não teria aguentado, mas ela ali aguentou e graças a Deus, gente, não aconteceu nada pior. Mas poderia ter acontecido. Com certeza. Então, assim, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu e ele falou, as pessoas que assistem, né, o meu testemunho, elas ficam em estado de choque. Principalmente quem me conhece da igreja, eu sempre sorrindo, sempre brincando. Então eles falam, Zane, eu não imaginava que você tinha vivido uma situação dessa. É muito chocante. Teve uns que choram quando assistem. E ele estava falando comigo, Zane, a probabilidade dos filhos se tornarem agressores é muito grande quando ele vê a mãe apanhando, vê o pai agredindo. Mas, pelo que eu conheço do seu filho, ele é tranquilo, né? É calmo. Eu falei, mas por quê? Mesmo quando o pai dele morreu, eu conversei muito com ele. E ele viu a mudança que houve na minha vida. Ele viu a mãe dele sorrindo, ele viu a mãe dele mais leve. Ele não viu a mãe dele carrancuda, com raiva, briguenta com ele. Então, eu não coloquei para ele que o pai dele era mal com ele. Foi só comigo, mas ele viu que eu consegui superar, porque tem muitas mulheres que saem da relação quebrada e não querem mais saber de ninguém na vida porque tem medo de que isso aconteça. E muitas pessoas falaram, não, Zane, dá um tempo, não vai arrumar ninguém agora, vai viver sua vida e tudo, mas eu queria ter a experiência de ter um relacionamento ao qual eu sempre quis para mim. Tranquilo, calmo, né? Que eu acho que todas nós
queremos para a nossa vida. É encontrar no outro o colo, o carinho, a paz, né? Lógico que não é fácil você largar a sua casa e ir embora. Não é fácil, né? Então, é uma decisão que você tem que pensar muito, que você tem que pedir orientação dos céus e de outras pessoas para que quando você tomar a decisão, não voltar atrás, porque infelizmente, Damares, o que acontece é que muitas pessoas vão embora e retornam novamente, né? Muitas mulheres retornam para aquela vida. Parece que se acostumam com as agressões, ou sei lá, é umas coisas assim que às vezes a gente ouve aqui no Espírito Santo que pessoas, mulheres morreram porque voltaram para o marido novamente. Tiveram a chance de ter a liberdade, mas voltaram e acabam perdendo a vida. Então, se ao primeiro sinal de agressão verbal faltou o respeito, comece a acender o pisca-alerta, porque através disso depois vem as agressões e só pioram. Não melhora não, tá? Não melhora e não passa. Jane, gratidão por ter contado a sua história para mim, né? Eu tenho certeza que vai ficar aqui para mim, assim, realmente uma história muito impactante. Eu acho que é uma das mais fortes que eu já ouvi, sabe? E foi muito bom, porque eu sei que tem gente aqui na nossa rede, a melhoramento dessa experiência, e tem muitas pessoas que às vezes não sabem, mas que também estão passando por isso. Então, gratidão por você ter contado essa história, por vir aqui. Eu sei que eu mexer numa queridinha, isso já passou, sabe? Mas gratidão e parabéns por você Obrigada. ter vindo. Conte realmente, porque é através das histórias que a gente vai ajudando outras pessoas. Com certeza. E eu agradeço a todo mundo que ficou com a gente até o final, participando aí. Né? Se você quiser depois qualquer dúvida, eu pergunto para ela, a gente passa o contato dela para você. Com certeza. Um grande beijo para você, Deus abençoe demais a vida pessoalmente. Obrigada. E que você seja realmente um grande exemplo de amor e de perseverança, né? Obrigada mesmo. Obrigada por ter me convidado e que o que eu falei possa ajudar outras pessoas, outras mulheres. Que nós somos capazes. E uma coisa que temos que ter em mente, que nós somos meninas dos olhos de Deus. Quando uma de nós é agredida, é machucada, o coração de Deus sangra. As lágrimas dele descem dos olhos, porque ele não criou nós da costela de Adão para sermos maltratadas, não. Nós fomos criadas para sermos vitoriosas, virtuosas, sábias. Nós somos o alicerce do nosso lar. Então, homem nenhum tem direito de encostar a mão em nós. Nós temos que ser cuidadas, porque esse é o cuidado de Deus conosco. Nós somos meninas dos olhos dele. É isso que nós mulheres temos que ter em mente. Nós somos meninas dos olhos de Deus e ele nos ama. Tá bom? Grande beijo para todas. Qualquer coisa eu tô aqui. Tá bom? Obrigada. Beijo. Obrigada por tudo também. Tchau. Tchau.